Nós temos aí uma situação onde a inflação do mês de janeiro, essa inflação já anunciada no dia de ontem, pelo próprio IBGE, o IPCA 15, ficou em 0,55%. Nós temos um dólar que abriu o dia de ontem queda em 5,15, R$ 5,15. Nós temos também uma situação de emprego que vai se ajustando, o desemprego é menor. Hoje o dólar também abrindo com patamares parecidos com o de ontem. Já é possível que a gente tenha aí um pensamento em queda nos juros? Já temos o lastro necessário para que a Selic seja menor do que os atuais 13,75%? Esse é um assunto para o economista, o professor Reinaldo Ruben. Para tanta gente, segue agora para a cidade do Porto, em Portugal, onde o professor desenvolve aí o seu doutorado. Professor Reinaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. A satisfação é toda minha, meu querido. Bem, professor, com esse quadro, professor Reinaldo, que eu acabei aqui de anunciar, o dólar ficou meio que estável, mas um pouco menor do que nos sobressaltos que teve nesse mês de janeiro. A inflação, a inflação ainda um pouco mais alta do que o desejado, mas já é possível a gente falar em retirar uma gordurinha aí, que parece que tem uma gordurinha nessa taxa Selic, não tem, professor? Olha, Elias, eu acho que sim. Inclusive, é importante chamar a atenção para um aspecto que, apesar do aumento da Selic, né, que saiu lá do patamar de 2% para 13,75%, hoje a gente está falando de uma taxa real de juros básica, ou seja, a menor taxa do mercado, tirando a inflação, de algo próximo a 8%, Elias, que é uma taxa absurda do ponto de vista real para pagar papéis, né, do Tesouro cujo risco é próximo a zero. Mas essa taxa termina se refletindo no custo, né, do crédito de uma maneira geral. Você tem observado que a taxa de endividamento das famílias, como de comprometimento da renda das famílias, tem aumentado de forma significativa. A taxa de juros para as empresas também tem aumentado de forma significativa. E, o que é surpreendente, a inflação voltou a dar um suspiro, quer dizer, voltou a dar a diminuir o processo que ela vinha de desaceleração e está dando uma estabilizada. O que é que isso deixa claro, Elias? Que apesar desses juros extremamente altos, isso não está repercutindo na taxa de inflação como esperava o Banco Central. Na realidade, se você olhar direitinho, Elias, a inflação começou a cair forte a partir de junho do ano passado, quando houve aquela diminuição do ICMS incidindo sobre o preço dos combustíveis, que caiu para 17%. Você teve uma queda no preço do barril do petróleo lá fora em torno de 22% nesse período, e teve aqui uma desvalorização do real de 9%. Então, o que está deixando claro é que o que está fazendo com que a inflação continue ainda resistindo tem muito mais a ver com o lado da oferta de choques, como choques agrícolas, não é? Como insumos que ainda, na realidade, nós dependemos lá fora, que tem uma taxa de câmbio ainda bastante desfavorável, do que você ter um aquecimento da economia, um excesso de demanda sobre a oferta. Então, eu acho que só isso já justificaria, Elias, do meu ponto de vista, uma redução dessa taxa Selic. Quer dizer, essa taxa não é essa taxa que está fazendo com que a inflação caia. Quer dizer, se não tivesse havido esses fatores que eu mencionei anteriormente, a inflação teria resistido. O problema é que
desde 2016, a gente desmontou uma série de mecanismos de estabilização de preços que era importante. Por exemplo, um deles, Elias, tem a ver com estoques reguladores. Ora, no setor agrícola, quem é dessa área sabe que é natural, né, existir, né, quebra de safra, enfim, aumento de preços de commodities lá fora, fatores especulativos, fatores. E você, quando tem estoque regulador, você consegue evitar que isso tenha um impacto, né, significativo sobre os preços domésticos. Só que isso foi desmontado. Então, hoje você tem que o único instrumento que é utilizado é a taxa de juros. A gente tem que essa taxa ela tem tido um efeito muito mais perverso do lado da dívida, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, Elias, só de juros, não estou falando de amortização de dívida, só de juros, pagamos o equivalente a 800 bilhões de reais. Isso é praticamente 4 vezes esse pacote que foi discutido no final do ano para tentar, na realidade, esse pacote emergencial para tentar, na realidade, dar algum fôlego à economia, poder manter, não é, o programa Bolsa Família, enfim. Então, só de juros. Então, enquanto a gente não desarmar essa bomba, mostrar que a inflação é um fenômeno muito mais complexo do que só essa visão de excesso de demanda sobre a oferta, que ela tem componentes de choque, tem uma série de outros componentes, a gente vai ficar com essa situação extremamente complicada. Você teve uma economia que cresceu perto de 3% o ano passado e a expectativa é de crescer perto de 8% a 1% esse ano. Por quê? Porque com uma taxa de juros dessa não dá para você manter o ritmo de crescimento da economia. Então, eu acho que não só está na hora, como o Banco Central já deveria ter iniciado esse processo, né, de baixa da taxa básica de juros, porque realmente com essa taxa não tem como você estabilizar a relação dívida-PIB. Primeiro porque você tem uma taxa que está crescendo acima da própria taxa de crescimento da economia, né? E segundo, que você não pode, do dia para a noite, fazer um ajuste fiscal significativo, porque você joga a economia na depressão e a arrecadação cai de forma significativa. Então, a minha resposta é sim. Tá? Não só está na hora, como já deveríamos ter iniciado esse processo de diminuição da Selic, até mesmo porque não é o aumento da taxa de juros o fator primordial que fez com que essa inflação caísse nos últimos 6 meses. Agora, professor Reinaldo Ruben, tem uma situação bastante interessante. Apesar de todo esse cenário, inclusive com uma redução da inflação, a que muitos economistas atribuem como uma redução artificial, com aquela jogada lá do ICMS em combustíveis e também em telecomunicações, a energia, enfim, nós tivemos aí uma arrecadação do governo federal que, corrigida pela inflação, totalizou 2 trilhões 250 bilhões de reais, é um aumento real de 8,18% quando a gente compara o que foi arrecadado pelo governo em 2022 na comparação com 2021, professor. Aí tem um aspecto interessante, Elias. A gente estava falando agora há pouco de inflação e falando justamente de choques de oferta, né? O que é que favoreceu esse aumento da arrecadação? O primeiro aspecto foi o próprio aumento dos produtos, como alimentos, petróleo, minério de ferro, enfim. Tudo isso contribuiu para que houvesse um aumento nominal desses produtos, que levou ao aumento da arrecadação. O outro aspecto importante que muitas vezes é desconsiderado, Elias, pelos meus colegas economistas que defendem a ideia de manter juros altos, cortar gastos e trabalhando com a ideia de que a economia naturalmente irá crescer, é que quando a economia cresce, Elias, a arrecadação também cresce. Então, se você joga a economia numa recessão, o que é que acontece? A receita cai de forma significativa. Então, você teve uma economia que cresceu perto de 3%, né? Então,
teve crescimento, você teve preços de produtos, né, majorados do lado da oferta, né? Então, tudo isso contribuiu para que houvesse essa melhoria da arrecadação. Mas veja, essa melhoria da arrecadação, quando você, por outro lado, tem uma conta de juros que cresce muito acima do crescimento da economia, você está fazendo um esforço enorme, de um lado, para melhorar a sua arrecadação, e de outro, os juros está consumindo todo esse aumento de arrecadação. Então, é essa equação que não fecha, Elias. Ou a gente passa a ter realmente uma perspectiva. Veja mesmo, uma coisa que estão discutindo agora, Elias, se você me permite, que é uma discussão entre os economistas, mas que eu e outros economistas já estamos colocando isso há uns 3 anos atrás, já falavam disso, é que o Conselho Monetário Nacional colocou uma meta de inflação extremamente complicada de se alcançar no tempo. Né? Esse ano, a expectativa era que a gente tivesse uma inflação, a meta tivesse 3,25. O próprio mercado está trabalhando com 5,5. Então, o que é que acontece? Na medida que você bota uma meta muito ousada, numa economia onde há muito choque, e esses choques terminam se refletindo nos preços, você exige taxas de juros cada vez mais altas, que terminam não só não sendo eficazes para estabilizar os preços, mas potencializando o problema da relação dívida-PIB, aumentando o custo para o setor empresarial, custo de investimento, custo de capital de giro, e aumentando o custo do crédito para as famílias. Então, você inibe a demanda da economia, por isso que a expectativa é de crescimento 1/3, né, do que foi o ano passado, sem ter um efeito tão eficaz sobre a inflação. Então, isso só beneficia quem, Elias? Só beneficia quem vive de renda. Só beneficia a quem tem papéis e vive de renda, porque a arrecadação é baixa nesse segmento, não é? E você pode estar tendo o seu retorno. Mas quem está ligado ao setor produtivo, seja consumidor, seja produtor, paga um preço altíssimo disso. Então, enquanto não desarmar, né, essa política de juros altos, né, cuja eficácia, como você mesmo disse, a gente artificialmente baixou a inflação, ela é duvidosa no tempo, a não ser que você jogue a economia numa depressão. Óbvio, se você joga a economia numa depressão, isso termina tendo um efeito extremamente, no tempo, negativo, né, sobre a produção, e cai os preços. Quanto ao emprego, Elisa, é importante chamar a atenção que a própria expectativa para esse ano de emprego já não é a mesma que nós tínhamos o ano passado. O mercado já está começando a rever algumas informações, até mesmo porque a economia vai crescer menos. Então, você teve um efeito mais favorável, você tem um emprego temporário, você tem o aumento, né, do próprio trabalhador por conta própria, a informalidade, em função da economia que teve um fôlego um pouco maior, em função, você sabe, Elias, de uma política, né, de injeção de gastos públicos, não é, para tentar, obviamente, melhorar a situação, né, do contexto eleitoral, enfim. Mas só que esse ano, por isso que esse pacote foi importante, você vai ter essa herança. Então, o processo de ajuste não pode se dar rapidamente e tem que começar a repensar essa lógica de ter só juros como único instrumento para combater a inflação e mais, voltar a ter metas menos ousadas. Não é? Por exemplo, o próprio contexto internacional já se discute hoje metas em torno de 4%, 4,5%. Agora, professor, com esse cenário descrito aqui pelo senhor, como garantir duas promessas de campanha extremamente necessárias, urgentes, que já foi promessa, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a correção da tabela do imposto de renda e a proposta do Lula também de um reajuste para o salário mínimo que seja com ganho real acima da inflação, professor? Olha, Elisa, eu só vejo, né, um caminho, inclusive, né, o próprio Haddad
né, tem sinalizado nesse sentido, que é você sair da ideia de que o processo de ajuste se dá só do lado do gasto, para uma ideia, não é, de você ter, não é, um novo arcabouço fiscal que contemple tanto uma regra para o gasto, que precisa ter, você tem que ter realmente uma regra, não a regra que existe hoje, né, que levou a que o teto do gasto fosse várias vezes, né, estourado, porque é uma regra que congelou o gasto público numa economia onde a população está crescendo, quer dizer, então essa regra, né, ela realmente foi um absurdo e houve muita crítica, eu fui um dos que critiquei à época sobre isso, mas tem que se mexer do lado da estrutura tributária, Elias. Você mesmo vive enfatizando no CBN, com muita propriedade, não é, a extrema regressividade que existe na carga tributária brasileira. Você tem 50% dos nossos impostos na arrecadação é imposto indireto que incide a mesma alíquota independente da faixa de renda que a pessoa esteja. Outra coisa, você tem que ter uma reforma do ponto de vista tributário também, do lado da receita, do ponto de vista de rendimentos, criar mais alíquotas. Você tem uma concentração muito grande no nível de renda intermediária, enquanto níveis de renda mais elevados e rendas do trabalho não são tributados adequadamente. Você tem que ter a questão da renda sobre o patrimônio, a renda sobre a riqueza. Né? Claro, veja, o que se paga de imposto com aplicações financeiras é bem menos do que se paga de imposto em relação a uma série de outros produtos. Então, se você não equaciona, primeiro, torna mais eficiente esse gasto, e aí entra a questão do subsídio, entra a questão de se rever essa lógica financeira, e aí vai afetar a taxa básica de juros, e ao mesmo tempo você não corrige essa regressividade, e isso vai gerar muito debate, não é? Você não consegue dar conta disso. Só que, para começar, você tem que ter metas. E eu acho que o governo não vai ter como correr desse objetivo dele, porque ou ele faz isso, então vai ficar uma situação muito difícil de sustentabilidade política. Né? Então, eu acredito que chegou o momento de dizer o seguinte: olha, esse modelo econômico que vinha vigindo até então não entregou o que ele se comprometeu a entregar. Você tem hoje uma economia que só tem crescimento quando você tem momentos emergenciais de injeção de gasto público. Se você olhar, é isso que tem acontecido. O que ele tem entregue é justamente uma taxa de crescimento raquítica, na média dos últimos 10 anos, né, praticamente estagnou a economia, com a taxa real de juros alta e com inflação dependendo muito dos choques externos, de câmbio, enfim. Então, se a gente quer um modelo onde haja responsabilidade fiscal, mas também social, maior inclusão, uma economia com melhor distribuição de renda, que inclusive, Elisa, é extremamente relevante, porque não só aumenta a arrecadação, como aumenta o poder de compra do mercado, aumenta a produção, aumenta justamente, não é, a renda dos empresários. Então, ao setor produtivo, aos trabalhadores, à sociedade de uma maneira geral, a grande maioria, essa economia interessa. Agora, você não faz, né, o omelete sem quebrar os ovos. Não tem como você fazer uma reforma onde todo mundo saia ganhando. Então, você tem que corrigir as distorções. Então, está na hora, justamente, inclusive isso é uma questão hoje discutida também internacionalmente, das pessoas que têm níveis de renda maior, elas passarem a ter uma contribuição maior para que, na realidade, haja uma melhoria no bem-estar social e uma melhor distribuição de renda. Eu só acredito se a coisa continuar nesse caminho. Agora, isso vai exigir muita articulação política, enfim, e isso é um desafio. Não tem como você agora dizer que tem certeza que vai dar certo. Mas eu posso dizer que, na minha opinião, esse é o caminho. Muito bem, professor Reinaldo Rubem, a nossa gratidão mais uma vez pela contribuição, a colaboração aqui prestada. Excelente dia para o senhor. Para você também, Elias. Fortíssimo abraço. Olha, professor Reinaldo Rubem, economista, professor da Universidade Federal de Alagoas, nos atende neste momento lá da cidade do Porto, em Portugal, onde desenvolve o seu
doutorado em economia. A gente vai conversar sobre o tema do doutorado dele qualquer hora dessa por aqui. Foi um prazer, sempre um prazer, professor Reinaldo.